Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? Então, olha só, hoje a nossa aula vai ser correção, tá, das atividades. Nós temos duas aulas, né? Então, dois gabaritos para fazer a correção. Estamos trabalhando com os verbos regulares e irregulares no past tense, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, nós temos que completar com os verbos regulares. Então, os verbos regulares são aqueles, né, que nós acrescentamos ed no final, dependendo da terminação do verbo, né? Também podemos tirar o y, acrescentar ied. Então, tem uma regrinha, né? Então, vamos lá. A primeira frase aqui, nós vamos completar com open no passado, tá? They opened a new restaurant last week, ok? Coloca ed no verbo. Letra B, the little boy answered também, tá? O garoto respondeu as questões, tá? Respondeu as perguntas, a sua pergunta. Também você vai colocar ed no verbo. Na letra C, também dance. No caso aqui nós temos o verbo dance, você acrescenta só o D. Verbos terminados com E, então você acrescenta só o D no final, não precisa acrescentar o ED, ok? Na letra D, the children, aqui nós temos o verbo visit, também você coloca o ed no verbo visit. As crianças visitaram o novo centro de recreação semana passada. A próxima, you played, tá? Verbo terminado com Y, antes quando é uma vogal, você só acrescenta o ed, ok? My friend Albert travel, no caso aqui também nós temos um verbo, né, para acrescentar o ed, que é o verbo viajar, não tem nenhuma regra especial, só acrescenta o ed. Já aqui, my father, temos o verbo study, study termina com y e antes eu tenho uma consoante, então nesse caso, segundo a regra, eu tiro o y e acrescento ied, tá? Então fica studied, ok? No próximo, pessoal, nós temos aqui verbos irregulares. Então, nós vamos aqui colocar, olhar, né, naquela lista que nós temos aí, que passei para vocês, e vocês iriam somente ver o verbo e completar a frase aqui usando o verbo irregular. Michael and Pedro saw Brad Peter at the supermarket. Então, o verbo se, no caso, vai ficar o verbo só, tá? Você muda a forma de escrever. Próxima, B. They got. Aqui no caso, então, o verbo get, nós colocamos got, ok? Que é o passado. They got his autograph. Ele conseguiu o autógrafo, né, dele, tá? Verbo conseguir. Na letra C, nós temos o verbo write, o passado dele é wrote. Então, você vai lá na lista, pesquisa, né? E vai escrever o verbo da forma certa. O verbo é wrote, que é o verbo escrever, tá? Então, ele escreveu uma carta para o seu amigo na Espanha. Na próxima, nós temos o verbo do, que o passado é did, ok? Então, we did our homework and then we watched TV. Fizemos a nossa tarefa e então vemos TV. Então, do passado é did, certo? Na próxima, nós temos o verbo make, o passado é made. My mom made a cake for my birthday. Então, novamente, né, também aquela pesquisa lá na sua lista para ir acostumando a escrever os verbos no passado, ok? F, nós temos o verbo eat, que é o verbo comer, e o passado é ate, ok? David bought, também nós temos o verbo buy, o passado dele é bought, tá? David comprou um presente para o amigo dele yesterday. Então, aqui era bem tranquilo, né? Você, no caso dessa questão 2, você iria pesquisar os verbos lá na lista e escrever eles no passado, que é o passado dos verbos irregulares, ok? Aqui, justifique o uso do verbo, a regra, né, do passado tense que está sendo usado na questão abaixo. A questão é, she studied French last year. She speaks fluently. Então, o verbo study está no passado aqui, né? Ela estudou francês semana passada, ela fala, ano passado, ela fala fluentemente. Então,
qual é a regrinha? A regrinha é aquela, verbos terminados com Y, precedido de consoante, tira-se o Y e acrescenta IAD. Então, é essa a regrinha que você tinha que ter colocado lá, tá? Também está lá nas suas anotações, né? No seu caderno, ok? Próximo complete o texto com o passado simples dos verbos entre parênteses. Então, aqui nós temos um texto e vamos completar usando, né, o passado dos verbos. Então, você iria também, né, pegar o verbo e colocar no passado para completar a frase. Mary was a physician and a chemist. She began her studies in Poland, but in 1891 she left for France. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Escrevendo os verbos no passado. Tá? São passados, tem verbos no passado aqui regular e irregular. Tá? Então, she studied, aqui nós já temos um verbo no passado regular, né? Que é o verbo study, acabamos de falar dele. Tira o Y e coloca IAD. She studied there and later worked as a scientist at the Sorbonne, em Paris. She met, aqui no caso eu já tenho um verbo regular, né? Que é meet, no caso aqui é só com um E, tá? And married a French scientist, Pierre Curie. Marry é um verbo regular, tá? Você tira o Y, você coloca IAD também, entrando na mesma regrinha do verbo study, certo? They had two children, Irene and Eva. Mary and Pierre discovered two radioactive elements, radium and polonium. Pierre died in 1906 in an accident in Paris. Maria, né, got two Nobel Prizes in 1903 and in 1911 she died in 1934. Então aqui nós temos aqui, né, um texto que no caso está usando os verbos regulares e irregulares. Cada um você pode observar que tem uns são regulares, outros irregulares. No caso do último, por exemplo, o verbo die, né? Você coloca ali o ED no final, tá? Get, por exemplo, o passado é got. Então, foi o que eu tinha falado com vocês, né, pessoal? Os verbos irregulares, existe uma tabela e, a princípio, nós vamos consultando até memorizar. Tem verbos que são muito falados, então a gente aprende mais rápido. E, aos poucos, nós vamos introduzindo eles assim nos textos, nas atividades, para ir acostumando com eles. Certo? Então, aqui foi essa tradução, o uso dos verbos regulares e irregulares nesse pequeno texto aqui. Aqui nós temos já um outro texto, Two Farmers, né? Para você ler o texto, logicamente entender o contexto e depois responder umas questões sobre o texto. A primeira questão é: Did the horse sleep in the stable? Yes, he did. Sim, ele dormiu. Então, aqui nós temos um contexto, né, de duas frases. Eu coloquei aqui em inglês para mostrar para vocês, tá, como ficaria a resposta em inglês. Mas, no caso aqui, ó, Did the horse sleep in the stable? Sim, ele dormiu. Então, você pode responder assim, tá? Se você quiser complementar com a resposta em inglês também, né? Inglês e depois colocar português na frente, também seria bom. Vamos responder as questões, depois nós vamos voltar ali no texto um pouquinho para a gente entender um pouco a história. Was the entrance high enough? No, it wasn't. It was too low. Não, não era. Ela era muito baixa. Então, você pode colocar não, ela não era. Ela era baixa. Was the saw good? No, it wasn't. Their saw was old and not very good. Não, não era. Ela era velha e não era muito boa. No caso aqui, essa palavra saw, ela significa serra, tá? É um substantivo. Did the friend have different idea? Yes, he did. Sim, ele teve.
Então, a resposta é sim, ele teve. Ok? Então, vamos lá, entendendo um pouquinho o contexto desse texto aqui, olha, que está falando, né? Two farms had a big horse. Eles, dois amigos tinham um cavalo, né? Grande. This was 50 years ago when farmers used horse and lawn. Então tá falando que era, né, 50 anos atrás, quando os fazendeiros usavam muitos cavalos, né? The horse worked in the fields in the day and slept in the stable at night. Trabalhava nos campos, à noite dormia. The horse was a big animal, era um animal muito grande. And the entrance of this stable was too slow. E a entrada era muito baixa. When the horse went it out, the ears hit at the top of the entrance. Então, quando ela entrava, as orelhas batiam no topo da entrada, né? Lá, e ele chutava os fazendeiros. Ele, it got angry and off it kicked the farmers. Ficava nervoso e chutava os fazendeiros. What can you do about this problem? Um fazendeiro perguntou, o que nós podemos fazer? Aí, qual foi a ideia? He said, ele disse, verbo no passado, irregular. Let's cut away the top. Vamos cortar a entrada, né? Em cima, vamos cortar porque ela está muito alta. So they found a saw and started cutting. Então, eles encontraram essa serra e começaram a cortar. Tá? Mas a serra estava muito velha, foi lá a nossa resposta, né? It wasn't old, estava muito velha, não estava muito boa, tá? Então, depois de alguns minutos, a friend came to see them, um amigo veio para vê-los, né? What are you doing? The friend asked. Ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Aí eles explicaram, né? Tal. The farmer told him about the problem. The friend said, you don't have to cut the entrance. Você não tem que cortar a entrada. You can dig the entrance with a spade. Então, você tem que furar, fazer um buraco, né? Com uma pá, tá? No chão. Então, no caso, o chão ficaria mais fundo, né? E, no caso, o cavalo poderia passar. Essa foi a ideia do amigo, tá? Aí ele fala, that will be easier and quicker. Isso será muito mais fácil e mais rápido. Então, the farmer thanked their friend and he went away. E ele foi embora. Then, one farmer said to the other, that means stupid. The horse ears are the problem, not its feet. Aí os fazendeiros, esse ele é muito bobo, né? A orelha do cavalo que é o problema e não o pé. Então, essa é a tradução, tá? A número 3 é para a gente retirar do texto uma frase que aparece um verbo no past tense irregular, tá? Escrever a tradução e circular. Então, olha, the farm told him about the problem. O verbo tell e o passado é told. Então, você pode circular essa frase. Também tem outras, né? Que você poderia, porque tem outras frases também. A tradução, os fazendeiros falaram com ele sobre o problema, o verbo é tell e o passado é told, tá, pessoal? Então, essa é a questão aí do fazendeiro, né? O texto do fazendeiro. Bom, pessoal, então, nós vamos ficar por aqui, né? Essa foi a correção, tá? Qualquer coisa vocês podem também me procurar. E obrigado pela participação de vocês, tá certo? Até a próxima, então. Bye, bye.